Primeiro, eu queria agradecer, Dinesh, o convite, agradecer também a todo o pessoal organizando o congresso, dar bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do fuso horário, para os outros colegas aí do simpósio e também quem nos assiste. Eu vou falar sobre a coloração em aranhas. Obviamente é um tema muito extenso, então eu vou me ater a alguns tópicos que eu acho interessantes e que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Bom, a coloração de uma aranha pode ser resultado de diversos processos e diversas pressões seletivas, vindo de suas presas, de predadores, parasitas, coespecíficos. Pode ser também resultado de processos termorregulatórios, então a irradiação solar pode ser muito importante. E além disso, também é muito importante, sempre que possível, considerar o mecanismo de produção dessa coloração. E, por fim, e geralmente a gente ignora esses processos não adaptativos, como, por exemplo, a migração e a deriva genética, que também podem ser importantes para essa coloração que a gente observa nas aranhas. Bom, começando pelos predadores das aranhas e também parte, talvez, das presas, mas principalmente dos predadores, de maneira geral, você vai esperar que a coloração das aranhas vai ter padrões e cores que reduzam a detecção ou o reconhecimento por parte desses predadores. E aí, dentro dessas estratégias, quer dizer, vão ter N estratégias que podem reduzir detecção e reconhecimento. Eu vou destacar duas aqui, que são a semelhança ao fundo e os padrões disruptivos. Além disso, também podem ter estratégias que reduzem a probabilidade dessa aranha ser capturada após detecção e reconhecimento, obviamente. Bom, então vou começando falando aqui sobre semelhança ao fundo. Bom, semelhança ao fundo são aqueles padrões, cores, brilhos que tornam a aranha muito semelhante ao substrato onde ela se encontra. Então, aqui tem um exemplo claro de um tomizídeo, de uma edana válida, que é muito semelhante a esse ramo de acácia onde ela se encontra. Agora, tem uma questão interessante na semelhança ao fundo, que ela tem um custo implícito de oportunidade. Então, ao ser semelhante a esse fundo verde, isso, por exemplo, a tornaria extremamente aparente no fundo amarelo, no caso dessa flor aqui. A gente tentou abordar um pouco dessa questão estudando as comunidades de aranhas e também de insetos no Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro é uma formação savânica, com vários tipos vegetacionais. Os principais, ou os mais comuns, são justamente esses tipos savânicos, onde você tem uma predominância desse extrato graminoso, e aí, entremeado nesse extrato graminoso, você tem árvores e arbustos espaçados. Só que essas áreas de cerrado, elas são cortadas por áreas florestadas. A mais típica delas são justamente as matas de galeria, que são florestas que seguem os cursos d'água. Então, no cerrado, você tem uma mudança muito abrupta de dois tipos vegetacionais muito distintos, aparentemente com uma coloração muito diferente. Além disso, o cerrado passa por uma sazonalidade muito grande. Então, na época das secas, a gramínea, as gramíneas, esse extrato graminoso fica realmente extremamente seco, uma grande proporção das árvores e arbustos perdem suas folhas. Então, essa vegetação muda drasticamente. Em seguida, quando começam as chuvas, e aí você tem uma grande quantidade de chuva, essa vegetação aparentemente também muda para uma composição mais esverdeada, digamos assim. As folhas novas são produzidas e a gramínea passa a ser dominada por um padrão mais esverdeado.
Então, a gente queria entender justamente se essa comunidade aqui de aranhas, como que ela consegue lidar com essa variação, tanto espacial quanto temporal, dessa vegetação. Eu vou ter que ser bastante sucinto, porque eu quero falar de outras coisas, mas resumidamente, a gente tirou fotografias da vegetação e dos animais. Nós coletamos aranhas, mas também coletamos outras ordens de insetos. E aqui vocês estão vendo, basicamente, toda a variação de cor que existe nesses indivíduos. Cada círculo aqui é um indivíduo, e essas linhas brancas representam a distribuição de coloração da vegetação. A linha mais fina é 90% e a linha mais grossa é 10% mais frequente. E aqui é uma comparação no eixo Y do verde com azul, e aqui é uma comparação do canal vermelho com o canal verde dessa fotografia. Então, de maneira geral, realmente, boa parte dos indivíduos das aranhas são bastante semelhantes, tanto no cerrado, quanto nas matas de galeria, ao longo do ano, certo? A grande exceção parece ser justamente nessa época, quando a vegetação do cerrado, essa vegetação savânica, se torna predominantemente verde, mas as aranhas não. As aranhas não acompanham essa mudança de coloração dessa vegetação. Nem as aranhas, nem os insetos. E isso pode ter consequências interessantes para o funcionamento desse ecossistema, como, por exemplo, efeitos em cascatas que podem gerar riscos maiores de predação dessas aranhas, que, por consequência, pode ter uma influência nas taxas de predação de suas presas, que, por consequência, podem ter uma influência nas taxas de herbivoria no cerrado nessa época do ano. No entanto, nem todos os padrões de camuflagem são tão dependentes da coloração do substrato assim. Então, você tem uma outra estratégia de camuflagem, que são os padrões disruptivos, que são essas manchas claras e escuras que quebram a silhueta do animal, que aparentemente os dados experimentais sugerem que elas são menos dependentes dessa semelhança com o substrato. Isso, então, nos faz supor de que esses padrões disruptivos devem estar mais presentes em animais que são mais generalistas de habitat ou de microhabitat, se você quiser. No caso dos nossos dados, o que a gente poderia esperar, por exemplo, é que nessa época do ano, em que não existe uma aparente semelhança das aranhas e dos insetos com esse fundo, que eles tivessem uma frequência maior, talvez, de padrões disruptivos. Isso está mostrado por esse eixo X aqui, que é o grau de contraste de manchas. Então, quanto maior esse valor, maior o contraste das manchas de cor nesse animal. Valores aqui de 0,15 já são valores bastante altos. Olhando os nossos dados brutos, sugere realmente talvez um pequeno aumento da frequência de animais com padrões disruptivos nessa época do ano nas áreas de cerrado, mas isso não se sustenta estatisticamente. Realmente, a grande maioria dos indivíduos tem padrões que são mais homogêneos, que talvez sugerem estratégias de semelhança ao fundo. Bom, no entanto, obviamente, nem todas as cores de aranhas são discretas. Você tem diversas espécies com cores muito chamativas, como é o caso desse morfo aqui de Gasteracantha cancriformis. Essas cores muito chamativas, pelo menos aos olhos humanos, né, sugere alguma forma de comunicação, sugere que essa aranha está enviando algum sinal para algum receptor, seja ele uma presa, seja ele um coespecífico ou um predador.
E aí, basicamente, na literatura sobre coloração de aranhas, essas cores chamativas, elas são explicadas ou pela atração de presas, ou resultado da seleção sexual, ou mais raramente como um sinal aposemático. Eu vou falar aqui brevemente sobre atração de presas em aranhas de teia orbicular. Então, diversos estudos testaram essa hipótese de que padrões coloridos chamativos no corpo de aranhas de teia orbicular atraem presas e aumentam o sucesso de captura dessas aranhas. A gente fez uma meta-análise desses estudos e os nossos dados, de fato, sugerem um efeito moderado da coloração chamativa na taxa de captura de presas. No entanto, a gente também encontrou uma certa assimetria nesse gráfico de funil, o que pode sugerir que existe um certo viés de publicação para estudos que encontram resultados positivos do efeito da coloração na atração de presas. E aí, se você tenta ajustar isso para esses potenciais estudos faltantes, esse valor aqui não é claramente diferente de zero. Contudo, você também pode ter esse aspecto no gráfico de funil por outras razões. Por exemplo, você pode ter duas estratégias aqui. Pode ter um grupo de aranhas que, de fato, a coloração é importante para atrair presas, enquanto você pode ter um outro grupo de aranhas em que essa coloração chamativa teria uma outra função. Certo? E aí isso explicaria esse gráfico de funil também. Além disso, outra coisa que a gente detectou é que ainda não está muito claro como funciona esse processo de atração de presas. A literatura sugere que essas aranhas, essas cores, estariam mimetizando de alguma forma o padrão ou as cores de flores. Mas a forma, mas se de fato isso acontece, ainda faltam alguns estudos experimentais testando mais especificamente a hipótese de que essas cores estariam mimetizando flores. Bom, além desses processos, a coloração de aranhas talvez seja muito importante para a termorregulação também. Esse também é um aspecto pouco considerado quando a gente estuda a coloração de aranhas. Existem diversas evidências, tanto experimentais quanto de estudos comparativos, que sugerem a importância da coloração na termorregulação. A gente começou a brincar com essa questão utilizando um modelo de transferência de calor. Então, esses modelos de transferência de calor tentam estimar qual vai ser a temperatura de equilíbrio de uma aranha, tendo em vista, nesse caso aqui, a sua coloração, a temperatura do ambiente e a velocidade do vento. Então, você vai ter aqui um espectro de fluxo de energia que vem do Sol. Esse espectro vai ser, em parte, absorvido a depender aqui da coloração dessa aranha. Comparando uma aranha vermelha com uma aranha branca, a aranha vermelha vai absorver uma proporção maior dessa energia que chega do Sol. Consequentemente, a temperatura de equilíbrio dessa aranha vermelha se espera que seja maior. Aqui a gente tem uma diferença de 4 graus, uma diferença, vamos dizer, moderada para essa Gasteracantha cancriformis aqui. Né? Mas que pode ter consequências interessantes para o comportamento dessa aranha em dias, especialmente em dias quentes. No entanto, a coisa começa a ficar mais interessante quando a gente incorpora nesses modelos o tamanho da aranha. E aí eu também vou ter que ser muito breve, mas aqui, então, você tem aranhas que seriam brancas e aqui que seriam vermelhas, mas a gente poderia mudar esse espectro aqui, só para continuar com o do slide anterior. Então, nesse caso, aí a coloração para aranhas que são grandes, uma triconéfila, por exemplo,
aí a coloração se torna muito importante. Então, para organismos grandes, aranhas grandes, a coloração pode ser essencial, diria até vital, para a sobrevivência de uma aranha no ambiente. Bom, só para finalizar, eu queria deixar algumas sugestões para os interessados em estudar coloração de aranhas. Primeiro, considerar hipóteses alternativas para explicar essa coloração. Especialmente porque a interação dessas diferentes funções pode dar origem, por exemplo, a processos interessantes, como o polimorfismo de cor em aranhas, que é algo muito comum. Também é muito importante tentar considerar o mecanismo de produção de cor. Isso vai, por exemplo, te esclarecer se, de repente, certas cores não são possíveis de ser produzidas. E, por fim, sempre que possível, pensar em hipóteses não adaptativas também, que poderiam explicar a coloração de uma certa população de aranhas. Bom, é isso. Obrigado. Queria agradecer a todos os que colaboraram aí com os estudos que eu apresentei e também ao CNPq e à FAPDF pelo financiamento. Obrigado, gente.